Então, boa noite, irmãos. É um prazer tê-los aqui na nossa live missionária, nesse mês de agosto. Geralmente nós realizamos no começo do mês, mas em função das minhas férias, eu acabei protelando um pouquinho e também foi um motivo especial, né? Eu tive aí, Deus me deu o insight, né, da iluminação de lembrar do reverendo Benilton. A Maria tinha me falado, a Maria, a nossa secretária de missões, pastor, o senhor podia me ajudar com alguém para a live missionária do mês de agosto? E aí eu fiquei pensando, e depois de quase uma semana me veio a figura do reverendo Benilton, e eu entrei em contato com ele, ele prontamente me atendeu. Então agradeço desde já a parceria e a rapidez, a presteza com que ele atendeu ao nosso convite, está conosco hoje. Também agradeço a presença dos irmãos. Essa live missionária está sendo gravada. Depois de terminarmos a live, nós vamos postar, vamos baixar lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu postei aquele vídeo que o reverendo Benilton me passou lá no grupo, que fala um pouquinho, é um vídeo de 2018, mas é um vídeo que nos mostra um pouco do trabalho que eles estão realizando, e não apenas isso, mas também as particularidades da Albânia e os desafios que ele enfrenta ali. Mas, mais do que o vídeo, nós vamos ter hoje a presença dele, né, falando um pouco, tirando as dúvidas dos irmãos, e nós queremos agradecer a Deus pela vida do reverendo Benilton, pelo ministério que ele tem feito, um ministério de abnegação, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes, eu o conheci em 2009, quando eu fui lá no IBEL fazer o CTM, daquela época para cá, né, já são 12 anos, né? Vão fazer 12 anos, e ele está lá na Albânia, já esteve antes, né? Ele já tinha 2 passagens pela Albânia, e, enfim, juntando tudo, são 18 anos, é uma vida, né? A filha dele está com 18 anos, então a filha dele é mais albanesa do que brasileira, né? Então, vamos agradecer a Deus. Eu vou fazer uma oração inicial só para iniciar o trabalho, dar início ao trabalho oficialmente, rogando as bênçãos de Deus, e logo em seguida eu deixo com o reverendo Benilton para conduzir aí da maneira como ele achar melhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por tua bondade e misericórdia e pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos participando de uma live missionária, podendo ouvir acerca da expansão do teu reino, podendo, a Deus, orar pelas situações da obra missionária ao redor do mundo e conhecendo, a Deus, os obreiros, os missionários, conhecendo as suas dificuldades, conhecendo também as suas vitórias, permitindo, a Deus, que de alguma forma nós possamos participar dessa expansão do reino aqui na terra. E nós agradecemos a Deus pela vida do reverendo Benilton, pela sua saúde, graças a Deus ele está recuperado da Covid, que o Senhor continue sustentando e fortalecendo, abençoando a sua esposa, a sua filha, a Deus que o Senhor mostre também a escola que ela deve cursar, a faculdade que ela deve entrar, que o Senhor abençoe nesse propósito, que o Senhor, como tem suprido todas as necessidades dele até aqui, possa também suprir as necessidades deles, nesse sentido, abençoando talvez com uma bolsa, ou dando os recursos que eles precisam. Assim, ó Deus, o Senhor há de fazer o melhor para a vida dos teus filhos. Nós te agradecemos por esse tempo que ele passou aqui no Brasil, revendo a família, revendo as igrejas, e que o Senhor, que ele, ao retornar para a Albânia, ele possa retornar renovado, fortalecido e cada vez mais capacitado para fazer a boa obra que o Senhor tem colocado em suas mãos. Abençoa-nos em tudo, Pai, abençoa a vida dos meus irmãos também que estão presentes, e que esse momento seja para o nosso crescimento, para a nossa edificação, mas também para despertar os nossos corações para as necessidades da tua obra. Essa é a oração que eu faço a ti em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, deixo aí a palavra com o reverendo Benilton, para que ele
fale, se apresente e faça como achar melhor, tá bom? Boa noite, queridos. Privilégio muito grande, através desse meio, estar com vocês. É sempre um prazer quando eu falo um convite para falar de missões, para estar não somente para estar falando do nosso trabalho ali, mas para tentando desafiar a igreja nessa área que é tão importante, que é a pregação do Evangelho. Eu me sinto muito privilegiado. O pessoal fala, não cansa, ó, cansa. Eu tive domingos nessas últimas semanas e a gente tivemos que compartilhar 4 vezes, né? Pregar ou estar com algum grupo diferente 4 vezes. Sair de uma igreja, ir para outra, à tarde em outra e à noite em outra. Aí o pessoal não cansa, olha, cansa, desgasta um pouco, mas depois você pensa o privilégio que o Senhor tem dado para fazer isso, é fantástico. E hoje, com vocês, mesmo que seja nesse sistema online, né? Já falei com o pastor, reverendo, que logo, né, dentro do possível, a gente vai estar indo aí para conhecer vocês também pessoalmente. E o convite está feito também para conhecer a gente ali na Albânia, né? Afinal de contas, a Albânia não é tão longe, a Europa é aqui pertinho. Só são 12 mil quilômetros, né? São 13 horas, 14 horas de voo, dando uma escala ali na Europa, então não é tão longe. Aí o finanças, não, Deus no controle. Mas, querido, é um prazer muito grande. Então, eu sou da baiano, quem já teve o prazer de ver o vídeo que nós postamos aí, vai estar vendo a minha fala ali. Minha esposa é Nancy, argentina, a minha filha Karen, como o pastor falou, tem 18 anos, está agora nesse desafio aí de ver onde vai estar fazendo faculdade, terminando algumas matérias, fazendo aqueles cursos, né, como se fosse o Enem aqui do Brasil, para ver em que lugar vai encaixar na faculdade. Sim, ela tem 18 anos praticamente vivendo ali na Albânia, nasceu na Argentina e voltou para lá beber, e somente acompanhando a gente é que elas têm estado por aqui. Uhum. Bem mais albanesa mesmo que qualquer lugar. Apesar que o idioma que sobressai para ela é o idioma da escola, o idioma albanês. Nós estamos na Albânia um pouco mais de 18 anos, na verdade, vamos para quase 19 anos. Tivemos algumas etapas de visita a curto prazo, na década de 90, 94, 95, e em 2000 nós chegamos com família para começar um trabalho de apoio à igreja. Naquela época, com a missão que talvez alguns de vocês conheçam, a Jocum. Mas eu sempre fui membro, já de muitos anos, membro de igreja presbiteriana, e a igreja nossa aqui sempre clamando para que a gente viesse cumprir, terminar com a parte de teologia e também cumprir com os requisitos da PMT para voltar e começar um trabalho da nossa igreja ali. A igreja já está formada, graças a Deus, em formação ainda, né? A igreja missionária, mas Deus tem sido muito bom conosco. Temos uma congregação que começou nesses últimos 4 anos, essa última etapa de 4 anos. Temos um ponto de pregação que começou justamente no ano passado, em plena pandemia. Então, o pessoal fala pandemia é ruim demais, mas nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem dado para também usar as dificuldades para pregar o Evangelho, levar uma esperança que só temos em Jesus. E no início desse ano, também, em meio a toda a dificuldade, o Senhor nos presenteou com um trabalho no norte do país. Era um trabalho de uns alemães que tiveram que deixar a Albânia por questões de saúde e ele nos passou esse trabalho. Então, nós somos 4 famílias, só para que entenda um pouco, porque tem 4 trabalhos, como uma família pode fazer isso. O nosso foco principal dos 4 é plantação de igreja, por isso que a gente tem uma extensãozinha até maior do que alguns outros colegas nossos, talvez na Europa ou mesmo na Albânia. Nós temos a família Napoli, que foi até contemporâneo do reverendo, tempo de seminário. Temos o Ricardo Gutierrez, que é daí perto de vocês, da Grande São Paulo, na verdade é Osasco, né? Não é tão perto, mas é naquela região ali. E ele é conhecido, talvez no meio presbiteriano, como o homem-bomba, porque trabalhou no Afeganistão vários anos, tem ido para o Iraque, e essas partes difíceis de África, ele tem estado também, porque ele é dentista, além de ser pastor. Então, a profissão dele soma nesse resultado. E a gente, com um projeto de saúde, que temos realizado dentro do nosso projeto, nosso trabalho ali na evangelização, o doutor Ricardo foi alguns desses projetos, terminou ficando e já um pouco mais de 4 anos conosco ali. E tem a Claude, que é uma albanesa, filha já de muitos anos no trabalho, hoje
reconhecida, membro da PMT também, e está somando com seu esposo no trabalho que a gente está realizando ali na Albânia. Então, um pouco de resumo, depois vocês vão fazer umas perguntas e a gente vai estar respondendo. Como eu tinha entendido antes, a gente tinha que fazer uma meditação. Então, isso é um pouco a apresentação da pessoa e vamos passar um pouquinho rápido, bem rápido, entender um pouco do texto bíblico que para mim impacta muito a minha vida. Tem a ver com o chamado missionário para nossas vidas de hoje, que foi assim naquela época, e é um desafio e um entendimento talvez mais amplo para que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. O texto está em Lucas 9, 57 a 62. Essa é só uma pincelada rápido, que geralmente a gente chama sobre a chamada, né, dos desafios missionários. Ele começa falando assim, eles caminham afora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas não têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O que eu queria falar nesse texto aqui rapidão é o seguinte, as nossas emoções em relação a um chamado missionário, muitas vezes ela é rápida, mas a gente não coloca no lápis, não coloca em pauta todos os acontecimentos. Por isso que está a resposta de Jesus para as pessoas, falando das dificuldades que tem nessa evangelização. E se a gente for analisar o texto, essa pessoa, supostamente, ela não seguiu, não atendeu o chamado missionário. E vem a segunda outra, que fala assim, outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai, mas Jesus insistiu, diz que os mortos sepultem seus mortos, seus próprios mortos, porém tu vai pregar o reino de Deus. Vai pregar o reino de Deus. O que acontece nesse texto agora, de novo? Quando fala deixa sepultar os mortos, a resposta que Jesus está dando para ele é porque a pessoa ela quer estar com a família dela ou com os pais deles até que os pais morrem para depois seguir o chamado de Deus, né? O chamado da missão. E é por isso que Jesus fala, deixe que os seus mortos sepultem seus próprios mortos. Muitas vezes nós colocamos razões da família como um empecilho de escutar a voz do Senhor na pregação do Evangelho. E quando eu falo pregação do Evangelho, não é só pregação do Evangelho na Albânia, ou no leste europeu, na África, na Ásia, ou nos lugares que o Senhor tem chamado. Muitas vezes isso acontece aqui, nas nossas cidades, no nosso bairro, no meio onde nós estamos. Nós colocamos dificuldades em atender o chamado de Deus. E aí vem aquela parte final que vem com comodidade. E a outro lhe disse, seguir-te-ei, mas deixa primeiro despedir da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, mas é apto para o reino de Deus. O que ele quer dizer? Nós colocamos desculpas. E uma delas é, vamos despedir de algo, vamos fazer alguma coisa primeiro. Sempre colocamos barreiras para seguir, bem claro, aquele chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí vem um texto que a gente vai trabalhar um pouco mais agora. Depois desse chamado, depois dessas três lições que o Senhor nos dá sobre missões, ele fala no capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Ele envia os 70. E os envia de dois em dois para proceder em cidade e lugar onde ele estava por ir. E é interessante que ele está enviando de dois em dois. E a pergunta que algumas pessoas me fazem, mas por que de dois em dois? Por que não enviou um? Por que foi dessa forma? Hay que entender o contexto histórico da região oriental. Naquela região, quando você prega o evangelho e você tem um testemunho, aquilo tem valor. Então, uma primeira evidência de enviar de dois em dois é essa parte onde Jesus está mostrando para as pessoas, olha, é importante que tenha uma outra pessoa para validar aquilo que a outra está falando. E ali vai dar um valor, vai ter um peso maior. A segunda parte é o companheirismo. E eu posso afirmar para vocês que estar fora do Brasil sozinho é difícil. Né? Nós tivemos um período só eu e a minha esposa, aí você falaram, eram dois, não, é um, o casal é um, tornarão os dois uma só carne, então éramos somente um, enfrentando as dificuldades, tá bem, ela trabalhou mais do que eu, sem dúvida, com alguns aspectos, viu? A mulher termina tendo algum tipo de trabalho mais eficaz em algumas áreas com crianças, já na formação da igreja, mas não foi fácil aquele período do início da igreja, somente eu e minha esposa, minha filha ainda pequena. Né?
Na verdade, no início não tinha filha, a filha veio já depois, né? Logo no início que nós fomos para ali. Mas é importante ter uma outra pessoa para te apoiar, para ser aquele seu braço direito, seu conselheiro, o seu orientador, e assim você vai ser para ele também nessa parte da pregação do Evangelho. Mas depois disso aí, ele faz a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando fala de seara, é bom a gente entender que a seara é colheita. E quando fala de seara e colheita, tem resultado. Isso nos anima, isso é um ânimo para a igreja na pregação do Evangelho, na proclamação do Evangelho. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na verdade, tem muita gente, mas tem poucos trabalhadores disponíveis ou se colocando à disposição. Tá aqueles 3 versículos do antes, né? Versículos em Lucas 9, onde dá essa capacidade, esse entendimento. Os trabalhadores são poucos. Mas olha o que ele fala: rogai, pois, ao Senhor de quem? Da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. O entendimento bom disso aí é que não é a igreja, Deus, é o Deus da igreja que está por trás de tudo isso. E ele é quem manda rogar para ele, que é o dono da seara, para que mande trabalhadores para a própria seara que é dele. E isso dá um conforto muito grande, não somente porque vai ter resultado nessa seara que é do Senhor, mas tira até aquela carga que eu tenho que fazer algo. Não, eu só sou um trabalhador, só sou um instrumento nas mãos de Deus na pregação do Evangelho, seja ele aí no local onde vocês estão, ou aqui em Limeira, onde eu estou nesse momento, Albânia, ou em qualquer lugar onde eu venha estar, eu só vou ser um instrumento nas mãos de Deus na proclamação nessa seara do Senhor, onde tem resultados que é dado pelo próprio Senhor. Agora, olha que interessante, seguindo o texto, no versículo 3, diz assim: eis que eu vos envio como cordeiro para meio de lobos. Então, ele está falando que não vai ser fácil. E a pregação do evangelho, seja ela no Brasil ou fora do Brasil, ela não é fácil. Ela vai ter dificuldades. Mas quem está enviando para essa seara é o Senhor. Ele fala aí: ovelhas, um animal dócil a meio de lobos, aquele que come a ovelha. Então ele está falando: olha, vocês vão passar por muitas dificuldades. Mas o nosso aspecto, como cristão, como ovelha do Senhor, ou obreiros na seara do Senhor, temos que estar tranquilos de verdade, porque é o Senhor da seara, Ele que está enviando nós para um meio de dificuldade. Se Ele está conosco, temos que estar mais tranquilo, temos que estar bem tranquilo nesse aspecto. E ele continua dando mais tranquilidade nesse aspecto. Fala: não leve bolsas, nem alforjes, nem sandália, e a ninguém o saudeis pelo caminho. Então, há que entender o seguinte: bolsas, lugar de onde se guarda alimento e roupas. Ele está falando: não se preocupe com isso. E aí a gente pode até analisar, fazer uma analogia aos 40 anos de deserto. Deus supria o alimento diário, Deus supria a roupa. Na verdade, a roupa não gastava, diz o texto, né? E eles tinham tudo que eles necessitavam para viver. O problema é que muitas vezes nós somos como o povo daquela época, que tendo esse pão a gente deseja comer outras coisas, né? Tendo aquela provisão de Deus, nós queremos mais. Dizia um pastor amigo que, usando o texto bíblico, mas fazendo aquela analogia nos dias de hoje, né? Deus, a gente fala: eu não vou deixar faltar o pão, mas ele dá o pão e ele agrega alguns acessórios para esse pão: o presunto, o queijo, a geleia. E aí, no momento que falta alguns desses outros elementos que ele nos deu a mais, nós reclamamos. O ser humano é assim. Agora, não esquecendo, temos que esquecer que o que ele nos prometeu, que não ia faltar, era o pão. Aquele agregado pode ser que falte em algum momento e ele venha suprir na sua bondade, amor para conosco. Então, no campo missionário passa a mesma coisa, ou seja, o campo missionário, não estou falando da Albânia, estou falando do campo missionário, aqui no Brasil, aí mesmo, no bairro onde vocês estão, na cidade onde vocês estão, ou outro lugar que o Senhor venha estar levando vocês. Esse Senhor é o Deus que supre. Olha, interessante que ele fala: não leve nem alfoge. Alfoge é onde se guarda o dinheiro. Então, não é roupa, alimento, mas também nem dinheiro. Se preocupa com isso, porque eu é quem vou sustentar vocês. E ele fala em sandália. Não quer dizer que você tem que ser como aqueles românticos que vão sair descalços na pregação do evangelho. Ali está falando um par de sandália extra. Eles já estavam calçados. Não se pegue um par de sandália extra.
Ou seja, existe uma urgência na pregação do evangelho, vão como vocês estão. Por isso que ele fala mais na frente, não saudeis pelo caminho. Não saudeis pelo caminho, por quê? A saudação no povo oriental, e a Albânia ela tem um pouco disso aí, porque foi influenciada tanto, né, pelos muçulmanos que ali chegaram, então tem uma saudação, ela é longa. Eles não se conformam com somente o oi, tudo bem, como é que vocês estão, não. Tem um diálogo. Então, por isso que estão falando ali, olha, não saudeis pelo caminho, porque vocês vão perder a oportunidade de evangelizar a outras pessoas. Eu sempre aplico nessa área da evangelização, essa parte, não saudeis pelo caminho, é não se deter tanto tempo, não perder, não é perda de tempo, mas não se deter tanto tempo com uma só pessoa. Às vezes a gente gasta anos tentando evangelizar uma pessoa, a gente não vê resultado e trazemos essa frustração para a nossa vida. Mas deixamos de lado, partimos para uma outra pessoa. A ideia é a pregação do evangelho. O resultado não vem de mim. O resultado não depende de mim. O resultado quem dá é o Senhor. E a gente tem que ter essa consciência, como igreja, temos que ter essa consciência como corpo de Cristo, né? Afinal de contas, em João fala como? Não foste vós que me escolheste a mim, eu vos escolhi a vós outros. Então, somos escolhidos de Deus com o final de quê? Para que vá de dê frutos. Então, ele nos chama, nos escolhe para uma função que é produzir frutos. É a pregação do Evangelho. O fruto vem quando nós pregamos o Evangelho. Aí vem aquela parte, e o fruto permanece, discipulado. Se você analisar os versículos de Mateus, que é tão clássico, né? Aquele indo por todo mundo, que na verdade não é ir, é indo. A parte de ordenança é façam discípulos. Indo por todo mundo, façam discípulos. A pregação do evangelho, sem o discipulado, ela é vazia também. Por isso que você vai encontrar Jesus falando exatamente sobre essa parte. Indo por todo mundo, façam discípulos. Pregando o evangelho em todas as nações. Né? E esse que eu estou convosco até as consumações do século. Então, temos que entender que existem promessas, mas existe uma parte que nos cabe a nós, que é a parte de pregação do evangelho. Se a gente continua no texto lá, tem uma condição. Olha, ele fala, ó, eu vos escolhi a vós outros, vos dignei que dê frutos, a fim de quê? A fim de que é condição. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, vou conceder. Às vezes a gente recebe bênçãos do Senhor por pura misericórdia e amor de Deus. Não porque a gente merece. Porque, na verdade, não estamos sendo cúmplices da ordem, do mandamento que o Senhor nos tem dado como igreja. Mas, terminando, vamos naquele texto clássico. E aí a gente vai abrir, falar um pouco mais de Albânia, bater um papo sobre esse assunto. Mas não devia perder essa oportunidade, esse tempo, de estar dando esse ânimo para a igreja, falando da necessidade, da importância de nós, como igrejas, atuarmos naquilo que o Senhor nos tem chamado, né? Nos tem colocado nessa terra. Atos 1:8 diz o seguinte, mas recebereis poder, ou seja, próximo quando Jesus está sendo para os céus, ele fala essa promessa, recebereis o poder como vir sobre vós o Espírito Santo. É a promessa do Espírito Santo para nós. Isso cumpre em Pentecoste, né? E até os dias de hoje. Para quê? Para ser testemunha. Na verdade, aquela palavra testemunha é mártir, morrer por causa de. Onde? Tanto em Jerusalém, não em Jerusalém, mas tanto em Jerusalém como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, e se a gente for analisar, lendo o livro de Atos, isso se cumpre de uma forma tremenda. Atos 2, o Espírito Santo vem e Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o quê? Prega o Evangelho, 3.000 pessoas são salvas, encontra com o Senhor. Então, quando a gente fala de evidência do Espírito Santo, segundo a Bíblia, na vida do cristão, ela tem que trazer um resultado, que é a salvação de outras pessoas, que o próprio Senhor vai fazer. Lembrando que nós somos somente instrumentos nas mãos do Senhor para isso. E não temos que ter medo, porque existe fruto lá fora, existe frutos prontos para ser colhido. E nós somos esses trabalhadores que o Senhor tem chamado para fazer essa diferença lá. E com esse poder, que é o Espírito Santo atuando em nós e através de nós, isso vai completar justamente essa sequência da pregação do Evangelho e fruto, e logo depois a parte de discipulado. Que não é só para o pastor, não é só para os discípulos, os presbíteros da igreja,
para a igreja como um todo, de acordo com as organizações que a igreja vão estar fazendo. Então, essa é a palavra, uma pequena meditação que eu gostaria que os irmãos guardassem nos seus corações, nas suas mentes aí, e não somente isso, colocassem em prática a pregação do evangelho para todos nós. Amém? Na Albânia, no estado de São Paulo, mas em todo lugar que o Senhor nos venha a estar levando. Mesmo em tempos de férias, tá? Mesmo em tempos de férias, temos que aproveitar as oportunidades para a pregação desse evangelho que foi impacto nas nossas vidas. Vamos orar? Depois a gente continua no tema? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por tua palavra que é viva nas nossas vidas hoje. Obrigado por esse tempo junto com os nossos queridos irmãos e que o Senhor continue nos abençoando, nos desafiando e nos ajudando a levar em prática essas verdades que a tua palavra tem para nós. Nos abençoe, Senhor. Continue conosco. E ainda nesse tempo que vamos estar conhecendo um pouco mais da Albânia, batendo um papo sobre a área de missões, que o Senhor possa estar guiando também, sendo presente nesse meio, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Então, segundo a gente tinha conversado antes, tinha algumas perguntas que já foram enviadas, mas eu gostaria de deixar isso aberto também. Algumas das perguntas que me foi passado, deixa eu tentar chegar aqui, lembrar, não foi o pastor Alexandre que me mandou. Mas vocês também poderiam estar falando, abrindo o microfone. Eu sei que ao abrir o microfone um de cada um, fazendo a pergunta, a gente vai tentar responder de uma forma mais fácil. Mas aqui tem aqui a pergunta, como é o povo albanês? Alguém está com a Bíblia próxima aí? Abre Romanos 15, 19. E aí vamos tentar entender o que é o povo albanês. Aí a gente tem a participação de vocês também. Romanos 15, 19. Abre o microfone, por favor, alguém, e leia para mim. Estão escutando? 15, 19? 15, 19. Ok. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, quando vemos essa palavra ilírico, vamos ver os mapas antigos daquela região ali da antiga Grécia, próximo da Grécia, vamos encontrar a Albânia de hoje. O povo albanês hoje é um povo ilírico, que tem sua existência há 10 séculos antes de Cristo. São um povo antiguíssimo, um povo que, segundo alguns historiadores, foram os terceiros povos a chegarem naquela região da Europa ali. Tá? O povo ilírico o albanês é um povo hoje com a quantidade imensa de muçulmanos, quase 70% da sua população eles são muçulmanos, mas sendo que a maioria deles são nominais. E o muçulmano albanês ele é diferente dos muçulmanos que a gente tem nas outras partes do Oriente Médio especificamente. Então, quando a gente fez falar de muçulmano, geralmente a gente pensa, será que é como os Afeganistão? Não, não são. São bem diferentes como os iraníes, como os Afeganistão, ou aquela região do Oriente Médio. Tem suas peculiaridades, mas são um povo mais amigáveis. Né? Eu falo sempre que o povo albanês ele é comparado com o povo mineiro aqui do Brasil nessa área de hospitalidade. Eu não quero falar que o paulista ou nós, os nordestinos, não somos assim. Mas o povo mineiro, às vezes que eu passei por ali, eu identifico muito próximo à característica deles com essa região que nós temos no Brasil. E a culinária também se aproxima bastante. Eles têm uma comida com um tempero bem próximo do tempero mineiro. Até parece que os albaneses vieram para o Brasil e se colocaram ali. Né? E não sei se tem algum mineiro aí no grupo para sentir um pouco, talvez, contente com isso, mas é verdade. O povo bem hospitaleiro, gosta de receber as pessoas e tratam de fazer o melhor para que todos se sintam bem no seu país. Outra pergunta que nós temos aqui é falando sobre o projeto missionário feito na Albânia. Então, naquele vídeo que o pastor está soltando aí, ele fala um pouco do que a gente tem feito.
Nós tivemos que abrir uma fundação para os que chegaram depois, e nós já conversamos um pouquinho com os que chegaram no início. Então, a Fundação Presbiteriana ela começou primeiro que a igreja, como uma estratégia de pregação do evangelho e aproximar-se do povo naquele bairro que era um bairro 100% muçulmano. E com o passar de alguns meses, praticamente um pouco mais de um ano, a igreja ela começou, antes funcionava na nossa casa, depois nós começamos no prédio da fundação, e ficamos naquele prédio por 6 anos. Hoje nós estamos em um outro lugar, houve algumas situações difíceis, o dono do prédio aumentou abusadamente o valor e tivemos que procurar um outro lugar, mas estamos na proximidade do bairro ainda, no lugar mais estratégico, um lugar menor, mais estratégico, onde o Senhor tem nos usado para proclamação do Evangelho e mostrar a diferença no bairro ali. E como falamos antes, nós temos uma equipe de 4 pessoas, nosso projeto que chama Fundação Presbiteriana ou Igreja Evangélica Reformada, onde a gente estamos implantando novas igrejas. São 2 trabalhos já próximos da capital e um que está no norte do país. E nós, como quatro famílias, vamos estar nos dividindo nesses 4 lugares aí. Outra pergunta que tenho, antes de deixar a pergunta para os outros, qual o maior desafio do missionário? O maior desafio do missionário é sempre ter mais missionário com o mesmo coração que venha somar para que a gente possa fazer. O povo albanês é difícil, sim. É um povo que está deixando que o secularismo, como na Europa, entre nos seus corações, e isso vai estar fazendo uma diferença muito grande na pregação do Evangelho. Mas ainda para multiplicar, fazer a multiplicação e chegar em alguns lugares ali no país, eu creio que ainda maior desafio são missionários. O dinheiro falta. Deus, como nós vimos, é o Deus da seara. E ele usa quem ele quer para que essa área seja coberta. E a gente tem que estar descansando no Senhor que nos envia para essa seara. Mas o que falta são trabalhadores, como diz o texto ali antes. Quais são os frutos do projeto? O fruto do projeto é a igreja, nós já falamos, uma igreja com 28 membros, a central, a congregação, nós temos uma família totalmente batizada já que estão nos ajudando ali, e algumas pessoas que estão nos aproximando. E com o projeto de saúde, nós temos evangelizado vários lugares diferentes do país. E alguns dessas parcerias que nós temos com o projeto de saúde, os resultados são tremendos. Por exemplo, em 2013, projeto de 2013, em uma cidade por nome Cortia, próximo do sul, na parte norte da Grécia, no sul da Albânia, nós trabalhamos uma comunidade cigana. E a restauração dos dentes de uma menina, que praticamente ela estava condenada a não casar-se, etc., ou como ela estava horrível, tratamento horrível. Os doutores fizeram um trabalho tão lindo nessa menina, e outros também, mas nessa menina especificamente, que só a família dessa menina que entendeu do amor de Deus, foram 8 pessoas, que logo, num período de 1 ano e pouco, se batizou. Mas não foi somente ela, foram 20 pessoas no total de batismo que nós ajudamos a fazer nessa comunidade que trabalhamos ali. Então, tem resultado. Como nós falamos no texto, o resultado vai vir, e frutos estão tendo ali, graças ao Senhor. A Albânia tem perseguição? Olha, as perseguições que nós sofremos ali na Albânia, vamos dizer que é igual ao que nós sofremos aqui no Brasil hoje. Por quê? A igreja albanesa ela é reconhecida, a igreja albanesa é reconhecida no país. Então, nós temos a proteção do país e a liberdade do país para pregar o evangelho, seja ele no sul, no norte, em qualquer lugar. Existem algumas cidades que, sim, as pessoas elas têm as suas retaliações, elas não deixam pregar de uma forma tão livre, mas a gente tem que usar as estratégias que o Senhor nos tem dado e assim chegar aos corações delas também. Creio que essas são as perguntas que foram feitas e eu espero que vocês tenham algumas outras mais e que eu possa responder. Então, eu não sei como vai ser conduzida, se abre uma pessoa abre o microfone e faz a pergunta, eu não sei. Vocês aí já têm experiência mais sobre isso que eu. Eu vou mediar da seguinte maneira, acho que é a melhor forma. Alguns irmãos podem usar o chat se sentirem constrangidos a abrir o microfone, podem usar o chat, ou então podem abrir o microfone, um por vez, e vai falando, que eu acho que é mais fácil dessa forma. Eu só queria começar, então, fazendo uma pergunta, né, que a gente sempre, geralmente, os irmãos fazem.
eu sei um pouco que você já comentou, mas os irmãos não sabem. Como é que surgiu no seu coração esse desejo de ir para a Albânia, né? Por que não o Nordeste, já que você é baiano? Por que não São Paulo, já que você estava por aqui? Por que a Albânia? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Então, quando com 17,5, quase 18 anos, eu fui fazer um curso da missão, na missão Jocum. Muitas pessoas falavam de evangelização em vários lugares. E uma das vezes que eu tive orando pedindo a direção a Deus, eu não posso explicar como, não foi aquele sobrenatural que a pessoa fala, ó, veio alguém, veio um anjo, não, essa coisa aí não, mas veio um sentir no coração muito forte por um lugar chamado Albânia. Nunca tinha escutado, eu comecei a pesquisar, e cada vez que eu pesquisava sobre esse país, mais amor brotava em meu coração por esse povo. Naquele então, 90, estou falando de 1990, o país era um país fechado, porque se estudarem um pouco sobre o Albânia, vão entender que a Albânia foi o país mais fechado do mundo. Não teve um país tão fechado como a Albânia. E foi o único país a tirar Deus da sua Constituição. Não houve nenhum outro país muçulmano que teve essa audácia de eliminar Deus. Eles controlavam as atividades religiosas, mas eles não eliminaram todo tipo de religião, como foi na Albânia, no ano de 1967. Então, talvez essas coisas me fizeram ter muito mais amor e paixão para um dia estar levando desse Deus que trouxe mudança na minha vida para aquela nação. Demorou-se vários anos, né? Entrei na Albânia definitiva em 2000, 10 anos se passaram. Eu tive a oportunidade de visitar em algumas nos anos de 90, né? Por duas oportunidades, levando a equipe missionária ali, mas foi assim que começou. Deus pôs um desejo, um amor que até os dias de hoje nunca se acaba. Então, quanto tempo mais eu tenho de Albânia? Já, se alguém vai perguntar essa aí, não tenho nem ideia, não sei quanto tempo mais. Nós já estamos a 18, pode ser mais 18 ou menos. Deus é o Deus do tempo, né, relacionado a isso. O que nós sonhamos é deixar uma igreja estruturada para que eles possam dar sequência na pregação do evangelho entre os albaneses também. Mas assim surgiu, pastor. Por favor, eu gostaria de saber se já tem albaneses assim, já como pessoas já assim, presbíteros, diáconos, professores. Na nossa igreja, a maioria das pessoas são mulheres, então já é um motivo para que os irmãos estejam orando aí. Existe uma outra igreja presbiteriana da PCA americana, que são parceiras nossas ali na Albânia, é uma igreja que está em uma outra cidade, e lá o pastor é albanês, ele teve sua formação no seminário dos Estados Unidos e voltou para começar essa igreja. Ele é casado com uma americana, e sim, lá ele já tem presbítero albaneses, diácono albanês. Nós, na nossa igreja, temos um diácono só. Não chegamos a ter formação de presbíteros. Os jovens que tiveram a formação, que começamos a dar um treinamento já nessa área, já para trabalhar, hoje estão na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. Ou seja, tiveram a formação, mas por falta de recursos que tem o país, por ser um país muito pobre, eles foram para trabalhar em outros lugares. E assim, estamos precisando de mais pessoas nessa área. Mas sim, temos um seminário que começamos no ano passado, em parceria com essa igreja dos Estados Unidos e a igreja reformada holandesa. Começamos um seminário onde nós estamos formando futuros pastores presbiterianos ou pastores para a igreja reformada ali no país. Obrigada, irmão. Prazer, prazer. Pastor, aqui é a Maria. Referente ao idioma, qual idioma que eles falam lá? Você teve alguma dificuldade? Já fala bem? Boa noite, Maria. Tudo? 18 anos a gente tem que se comunicar bem na língua. A língua é a língua albanesa. Geralmente, é difícil agora no programa desse a gente ensinar algo, né? Mas geralmente quando a gente está na igreja, a gente tenta ensinar uma parte de um hino ou de um cântico
para que a igreja também tenha essa capacidade de ver o idioma de mais próximo, né? O que eu posso estar enviando depois seria um link de um dos cultos nossos para que vocês possam ter uma ideia de como funciona o albanês e ter alguma ideia. Então, eu posso passar para o pastor e o pastor depois mandar para vocês aí no meio que ele tem de comunicação com vocês. Aí vocês vão ter um pouco mais de ideia que seria o albanês. Mas só para ter uma ideia, a dificuldade. Isso aqui é sim, isso aqui é não. Então já começa a ser diferente do nosso, né? E tem umas partes para quem estudou um pouco, já teve, como passou, preferido estudar de seminário, ou estudar o grego, ali declina tudo, muda-se tudo. Então é difícil. Foram 8 meses de estudo para começar a desenvolver alguma coisa no falado albanês, né? E depois de 8 meses eu me atrevi a pregar com os erros gramaticais, mas eu me atrevi a pregar no albanês. E hoje, graças a Deus, a gente somos fluentes na língua, tanto eu como minha esposa, minha filha, e praticamente os missionários que trabalham ali conosco. Você tem que falar a língua do coração do povo. Apesar que o inglês é uma segunda língua, ou o italiano poderia ser uma segunda língua, depende do país, da região que você for trabalhar no Albânia. Tá certo. E sua filha fala bem português? Minha filha, ela tem problema com a gramática, mas ela fala muito bem o português. Espanhol, minha esposa é argentina, então ela cresceu com o português espanhol. Depois aprendeu o albanês no jardim, e depois, quando entrou na escola americana, o inglês. E como segunda língua que precisa aprender na escola, que não seja a língua mãe, as línguas mães dela, né? Ela teve que aprender um francês. Então, e aprendendo, vendo as notícias no italiano, já está no seu 6º idioma já ali. Uau. Né? Tá certo. A gente falou pobrezinho do missionário, mas Deus é bom, Deus é muito bom. Verdade. Irmão, pastor, vocês estão tendo escola dominical, as próprias albanesas dão aula, eu gostaria de saber se elas estão, assim, desenvolvendo, conseguindo fazer essa parte já. Tem, sim. A minha esposa, ela lidera e ela sempre faz em conjunto com alguém, treinando alguém para continuar com isso. Então, sim. E os adolescentes, quem cuida é uma albanesa, tá? Tá bem, ela está sempre em parceria com a Claude, que é uma outra albanesa, mas a ideia é que deixar que eles cresçam nessa área também. Então, a escola dominical é especialmente para as crianças e os adolescentes, né? Então, tem funcionado sim. Essa é uma forma de dar treinamento, deixar que elas desenvolvam também aquele talento que o Senhor tem dado para ela. Obrigada, pastor. Estamos. Como é que está o momento agora da pandemia lá na Albânia? Como é que está essa situação das igrejas lá? Então, desde de julho do ano passado, que nós temos a liberdade da pregação. A igreja teve fechada somente 2 meses, na verdade, 2 meses e meio. Final de março, mês de abril e um pouco de maio. Depois nós abrimos a igreja já no último domingo de maio, a igreja já foi aberta para os cultos presenciais, com algumas restrições. Em dezembro, essas restrições elas foram tiradas, por exemplo, de idade, principalmente distanciamento e o uso de máscara. Em maio desse ano, no início de maio, as máscaras foram retiradas, já não era obrigatoriedade, porém agora existe uma pressão da comunidade europeia com esse novo vírus aí, nessa mutação aí, o Delta. Então, hoje, eu recebi a mensagem da minha esposa, hoje eles estão declarando que teria que começar a usar o uso de máscara novamente. Então, desde maio até o dia de hoje, de ontem, eles não tinham a obrigatoriedade de máscara em nenhum lugar. E a partir de hoje, o governo, em compressão da comunidade europeia, exigem que os albaneses, ou seja, todos os que estão ali, tenham que usar máscara novamente. Mas foi bem mais light do que no Brasil. Não houve tantas mortes. O povo não quer se vacinar. Por exemplo, a minha esposa chegou e no dia seguinte ela foi lá e tomou ela podia escolher a Pfizer, a AstraZeneca, o que ela queria tomar. Estava à toda disposição, porque o povo albanês não toma, não quer tomar a vacina. E esse falar, mas então como pode ser? Olha, dizem que a maioria dos albaneses, quase 80% da população,
ela pegou o Covid antes de declarar o fim da pandemia no país. Então, talvez seja isso, o rebanho, né, como algumas pessoas falam. Mas como vai lidar com o rebanho com mutações? Então, por isso que está voltando a restrição de novo, já com essa mutação Delta. Pastor, a Albânia faz parte do bloco europeu, daquele bloco europeu que a Inglaterra saiu? Não, ela não é a comunidade europeia, que seria a Não, comunidade assim, europeia, porém ela está trabalhando para entrar na comunidade europeia. Então, indiretamente, tudo que a comunidade europeia fala, ela tem que abaixar a cabeça e fazer, porque senão é um empecilho maior para ela ser parte no futuro da comunidade europeia. então a moeda dela ainda não é aquela europeia lá, não, né? Não. Lá a moeda é o leque, porém, tudo que se trabalha no país hoje já é referente ao euro. Então, a gente não fala muito do leque, porque é o euro que sobressai no país. Meu querido, pode falar, meu querido. Reverendo, boa noite. Sim, pode. Boa noite. Aqui é o reverendo Flávio. Eu reverendo. Eu fui missionário em Goiânia, no Brasil, e no Paraguai. E nós tivemos sempre um dilema grande, né? Que era a questão de que o sustento do missionário virava o caixa da igreja. Eu acompanhei, eu vi o vídeo do seu trabalho, e glorifica a Deus pela bênção derramada sobre sua vida, seu ministério. E eu queria saber como é que está, como é essa situação ali. Já há uma participação, porque o irmão citou, né, que recebe apoio, mas eu quero saber como é que a igreja local ela tem percebido essa necessidade de colaborar financeiramente com a igreja, com o trabalho. Então, a igreja, desde o início, nós temos ensinado essa importância, né, do cuidado da administração financeira, desde o início. Eu creio que isso é importante, não somente nesse aspecto, como também no aspecto de enviar missionários ou tentar sustentar de alguma forma um outro missionário. Desde o início, tentando colocar no coração da igreja esse desejo de enviar ou de cuidado do missionário. Eles têm colaborado. O problema é que são muito pobres, são bem pobres, e o que entra deles é bem mínimo, é bem pouco. Por exemplo, hoje na sede, praticamente eu não pago algumas coisas que já com a oferta da igreja, eu tenho que separar isso aí. O aluguel ainda é minha responsabilidade, que é a parte maior, porém, gasto como eletricidade, água, um pouco da alimentação que nós temos e também o apoio para outro missionário, tudo vem da parte da igreja em si. E temos também, lançamos o culto, um dia da oferta do alimento, para tentar ajudar outras famílias que não têm. E tem dado muito certo isso aí, muito certo. Por exemplo, no sábado passado, o reverendo Marcos e alguns da igreja foram levar ajuda para os Afeganistão, que estão os refugiados que estão chegando ali na Albânia. E eu fiquei muito feliz porque foi muito alimento. A igreja se mobilizou de tal forma que um dia avisou e eles se mobilizaram de uma forma, foram muito sensíveis a fazer essa parte. Então, eles estão aprendendo. É aquela ideia, você começa a igreja, tenta de início já marcar essa área. É demorado, mas está dando um resultado com a glória do Senhor. Com a glória do Senhor mesmo. E na sua andança pelo Brasil, porque eu sei quando o missionário está no Brasil, ele não descansa, né? Porque tem as visitações para atender os chamados, né, de visita. Como tem sido a resposta brasileira, né, em termos a igreja ela está com um déficit muito alto nessa parte, né? Lamentavelmente, eu tive igrejas que não sabiam nem o que era igreja. Estão falando de igreja presbiteriana, né? Que não sabia o que significa APMT. Então, quando eu falava, eu sou missionário da APMT, presbíteros, ou gente da igreja da área de missões, falava, e qual é a missão mesmo que é a APMT? Deus. Então, eu fiquei muito triste com isso. E então, por isso que um dos textos que eu tenho usado é esse, para motivar a igreja a entender que realmente ela tem que atuar
junto com o Senhor, com o chamado que o Senhor tem feito, tanto na pregação como na sustentação. Geralmente, nunca gostei, mesmo na época da Jocum, nunca gostei de tocar na área de finanças, de dinheiro, mas é difícil, porque a gente vê claramente que a igreja nossa não está ainda preparada. Existem exceções, claro, mas ainda tem um grande número da igreja brasileira presbiteriana que não tem se envolvido nessa área de colaboração. Muitos dizem, eu estou orando, ou muitos confiam, a igreja dá o dízimo para a PMT e pensa que esse dinheiro vai. Na verdade, existe um caixa, né, só para que a igreja entenda, existe um caixa e 55% de tudo que entra na IPB ela é direcionada a missões. Mas desses 55% é dividido em missões nacionais, PMC, comunicações da nossa denominação, que é a maioria, digamos em conta, a maioria é investido em comunicação local, os programas de televisões, que está sendo muito bênção para aqui, e uma parte é direcionada também para as missões da PMT, que somos nós estrangeiros. Então, é muito pouco o que a IPB colabora conosco, no geral. Mas, assim, IPB direta, né? As igrejas, algumas delas têm se aberto para isso, e nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor sustenta. Durante o problema da pandemia, poderíamos estar no vermelho sempre, e Deus não nos permitiu ficar no vermelho. Isso foi bênção e milagre do Senhor. Diz um pouco mais, né, 19 anos de trabalho, né, missionário, essa realidade ainda é muito forte hoje em dia? Terceiro milênio aí já? Muito forte. Olha, eu estou falando 19 anos de Albânia, eu tive 7 anos no Chile. Então, ok. Sem contar algum tempo aqui. Então, desde 90, temos trabalhado com missões, desde 90. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Porque para missões... O Senhor é bom. A missões hoje ainda é muito nostalgia, né? O envolvimento prático ainda à disposição, o se lançar para a obra, tem um freio enorme, né? O irmão acha também que as nossas lideranças, né, eles também são tímidos nessa visão de motivar, de estar realmente conduzindo o rebanho para engajar mesmo na visão missionária e evangelização? Olha, eu acredito que eles estão trabalhando nessa área com relação à multiplicação de missionários. Só para que os irmãos tenham uma ideia, hoje nós somos um pouco mais de 240 missionários no campo. 260, eu creio que somos hoje no campo. E temos 280 preparando-se para ir. Então, tem um número maior para ir do que os que nós já estamos. A pergunta que eu tenho feito para a direção da APMT, os líderes, nossos pastores que dirigem a APMT, é como vocês vão fazer com a igreja? Porque essa área de motivação nas igrejas nossas no país não tem sido como deveria. Então, eu creio que deveria haver uma maior mobilização nas igrejas presbiterianas para a gente atingir essa meta de enviar outros missionários, porque depois são uma igreja sustentando vários missionários, e muitas igrejas sem fazer absolutamente nada nessa área. Então, deveria ter alguma conscientização em conjunta, né, com as igrejas no Brasil. Nós somos muitos no Brasil. Para que haja um entendimento maior nessa propagação, ou nessa extensão na propagação do Evangelho, tanto lá fora como aqui no Brasil também. Benilton. Tá certo, meu. Obrigado pelo esclarecimento. Nada. Obrigado, Deus abençoe. Nada. Tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel. Sim. Como o senhor descobriu que o seu chamado era para ser missionário? Isso é importante, o Gabriel é um jovem da igreja, e eu acho que é importante você falar um pouquinho disso, né? Como é que você sentiu? Eu perguntei como foi a ida para a Albânia, mas essa pergunta é um pouco anterior, né? Como você entendeu que o seu chamado era para ser missionário e não ficar aqui, por exemplo, como eu, na igreja local aqui no Brasil, né? Então, logo quando tive apesar de nascer no lar evangélico, você tem aquele clique do entendimento da sua conversão.
né? E naquela conversão, o desejo que eu tinha de pregar o evangelho junto com a igreja, na época local, era muito grande. Então, eu estava sempre me ouvindo, saindo para os interiores nos finais de semana. Eu estava aprendendo a tocar violão, então eu usava o instrumento como para ajuda para eles. Mas eu tinha uma vontade muito grande que outras pessoas conhecessem disso aí. E conversando com a liderança na época, eles falaram: você tem que passar por um treinamento. Eu até tentei ir para o seminário naquele então, mas não foi aquilo, não era aquele momento ainda de seminário. E aí eu falei: pastor, eu preciso de uma coisa mais que seja mais rápida, porque eu quero voltar a receber um treinamento e voltar para a igreja local. A minha intenção de receber treinamento era trabalhar com a igreja local. O problema é que quando eu terminei o curso da Joaquim Voltaire, a igreja fechou as portas na pregação ali. Mas eu já tinha no convicção no coração que um dia o Senhor me ia levar para Albânia. E, bom, aí eu busquei, junto com o conselho da igreja, e na verdade, vem entender um pouquinho. A minha família era de igreja batista. Na Jocum, eu fui para a igreja presbiteriana. Pessoal, por mais que alguns não creiam nisso, tem muitos presbiterianos dentro da Jocum. A Jocum é interdenominacional, e ali na Jocum foi que eu conheci a doutrina reformada. E foi uma coisa muito impactante no meu coração. E a igreja que me adotou foi uma igreja presbiteriana em Araraquara. Foi onde eu fiz o prático. O pastor daquela época teve um carinho muito grande por nossa equipe, por mim em especial. Eles me adotaram. Como a igreja em que eu fui enviado, que era a Igreja Batista, ela não queria se envolver mais, voltando para Araraquara, a igreja de Araraquara falou: não, você tem que fazer aquilo que o Senhor tem de melhor para você, que é pregar o evangelho lá fora. E aquilo só foi uma confirmando, usando a liderança da igreja para confirmar aquilo que já estava no coração. Então, tudo começou com vontade de pregação do evangelho, mas sempre conversando com a liderança da igreja, quem foi me motivou a sair à frente nessa pregação do evangelho. No início no Brasil, depois eu fui para o Chile, onde recebi um treinamento maior. Ali eu fiz alguns cursos, tanto na área bíblica como na área psicológica também, psicológica pastoral, e depois indo, dentro do possível, para a Albânia. E, bom, no seu tempo, no tempo de Deus, eu voltei a chamada da minha igreja, que eu sou membro, hoje sou parte do conselho, né, do presbitério de Limeira, para cumprir com os requisitos. Foi quando eu conheci você, pastor. Bacana, bacana. Alguns dos nossos visitantes, tem algumas pessoas que estão nos visitando, gostariam de fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Não é privativo da nossa igreja, não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. Ou então se cale para sempre, né? O pastor Alexandre. Pode falar, Jandir. Pode se dirigir direto ao Beninho. Não, tem um visitante aí que é um pastor também, que é o Eurico, convidado meu. Legal. Muito bom, pastor Eurico. Prazer em tê-lo conosco. Eu creio que ele está ouvindo. Assim, acho O que ele Gabriel tentou... fez outra pergunta lá no chat, né? acho que é a complementação. Como o senhor descobriu que o seu chamado era para ser missionário ao redor de todo mundo? Ao redor de todo mundo? Acho que é um complemento. Não, acho que ele perguntou se era 260 missionários ao redor de todo mundo. Acho que foi isso. Ah, tá. Então, os missionários da PMT eles estão em várias partes. Estão em várias partes, sim. Temos na Ásia. Eu acho que muitas igrejas hoje, eu tive passando, não tem aquele cartaz com as indicações onde nós estamos, né? Eu acho que vocês não devem ter aí também, né, pastor? Não, a gente tem, só que ele está desatualizado. Eles não mandaram no ano passado. O último que mandaram foi 19. Não, ele já tem um novo, eu estou cobrando ele em todos os lugares que estou passando, eu estou vendo que eles não estão com esse novo cartaz, onde tem a maioria dos missionários aí. Tem alguns em alguns lugares que a gente não pode identificar onde eles estão. Por exemplo, no Afeganistão nós tínhamos missionários, só que eles não estavam identificados como Afeganistão, é a Ásia, o Oriente Médio. Então, temos gente espalhada naqueles lugares também. Temos na China. Bom, na China agora não temos ninguém, porque a China tirou todo mundo, né? Também. Mas tínhamos missionários ali. Na Europa, na África, aqui no Brasil, trabalhando com os indígenas. Por exemplo, quando a gente escuta de Ronaldo Lidório,
Ronaldo Lidori e toda aquela sua equipe trabalhando no mesmo dia, eles são missionários da PMT. E temos gente trabalhando com ciganos, trabalhando com latinos aqui, povos latinos dentro do Brasil. Tudo isso aí são missionários espalhados no Brasil e em vários lugares do mundo. Perfeito, perfeito. E a minha pergunta era sobre o idioma, mas já que a Maria perguntou e o pastor falou que talvez mandava um vídeo para nós ver o trabalho dele. Vou mandar para você um culto nosso. Aí vocês não gostam, vocês passam rápido, né? Que vocês vão entender, vão passar rápido lá. Isso é bom que a gente pegue um conhecimento. Uhum. Considerações finais, reverendo? É só agradecimento, esperando que o Senhor continue usando, né, a palavra dele, os desafios que ele tem trazido através da liderança da igreja, do pastor e da liderança da igreja para vocês todos, né, como tem sido para nós ali, para a gente avançar nessa batalha que o Senhor nos tem dado na pregação do Evangelho em todos os lugares, não perdendo oportunidade nunca. Né? Temos que ter esse coração de luz e sal aí onde nós estamos, aí fora, porque ser missionário dentro da igreja é muito bom, ou seja, estar na igreja é muito bom, mas ser missionário fora da igreja vai ter um potencial muito melhor na sua vida, e você vai estar praticando aquelas verdades que impactou um dia você. Então, isso é que eu queria conclamar o Senhor, que realmente podia estar chegando aos corações do entendimento de todos nós, com essa verdade, pregação do Evangelho, sal e luz lá fora, que as pessoas vão entender de Jesus através das nossas vidas, como ferramentas das mãos deles. E que ele seja, sobretudo, exaltado, que essa é a nossa função, que ele seja exaltado sobre todas as coisas. E muito obrigado, né? Agradecer por essa oportunidade. Amém. Eu que agradeço, estou matando saudade sua, né? São exatamente 12 anos desde a última vez que nos vimos, ali no CTM, lá no IBEL, lá em Patrocínio, e fico feliz em revê-lo e vê-lo com saúde, bem. Você não falou aqui, mas você teve Covid, né? No ano passado. Já sei, justamente um ano. Em período como hoje, eu estava em casa, não podia sair. Mas graças a Deus você está bem agora, a sua família está bem, e nós ficamos felizes pelo progresso, né? Porque temos visto a mão de Deus agindo em favor do povo albanês ali, né? Através da instrumentalidade sua, da sua família e dos demais missionários que acompanham. Mande um abraço para o Marcos. Eu fiquei surpreso em vê-lo lá no vídeo, né? O Marcos, como eu falava antes aqui, eu e o pastor Benilton, a gente estava conversando nos bastidores antes de entrar o pessoal. O Marcos, ele é o meu veterano no seminário, mas eu trabalhei com ele na biblioteca, trabalhamos juntos. Então, fico feliz em saber que o Marcos está por lá. A última notícia que eu tinha dele era que ele estava no Nepal, mas já faz bastante tempo, então, que ele saiu e está com você aí, né? Porque o vídeo de 2018... Ele teve no Timor-Leste. Timor-Leste. Nepal não, Timor-Leste. Nepal foi a Celinda. A Celinda. Mas ele já está um pouco mais de 4 anos ali conosco. E agora tem um desafio que está indo para o norte, porque uma coisa que ninguém perguntou é o clima albanês, né? Ele está indo para a região mais fria do país, ou seja, a região montanhosa. A Albânia é um país muito bom na primavera e no outono, porque no verão é muito quente. Ali a gente pode falar, o inferno se aproxima, chega a 50 graus ali no verão, né? Julho e agosto é muito quente. E depois, depois de outubro, já final de novembro, na verdade, começa a esfriar, e já dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente tem um frio que na nossa cidade é normal, 10 abaixo de 0, por aí. Onde está indo o Marcos, a temperatura média lá é 25, 30 abaixo de 0. Então é muito gelado onde ele está indo. Deus tem que ter muita misericórdia com ele. Lá onde ele vai estar indo é entre 25 e 30 abaixo de 0. Nossa. É brabo, hein? Vocês aqui reclamando aqui do frio que estava fazendo Tapsirica outro dia, né? Vou levar vocês lá para o norte da Albânia. Mas, brincadeira à parte, que Deus abençoe, reverendo. Foi um prazer imenso. E vamos trabalhar aí na possibilidade de, quando você voltar ao Brasil, você vir aqui
conhecer a igreja, pregar no culto, vai ser um prazer imenso tê-lo conosco, viu? E o convite Igreja também, grande. tá? De oportunidades que queira conhecer a Sim, Albânia. sim, É só entrar em sim, contato, meu contato você tem. Entra em contato com o pastor aí, pega e vai lá fazer uma visita pra gente, tá? tá E certo. também, pastor, queria agradecer a oferta. Você mandou uma oferta para mim hoje, né? Em nome da igreja. Eu queria agradecer também já por essa participação, tá bom? Deus Amém. abençoe muito e vamos tentar administrar isso que o Senhor tem dado pra gente.